Olá pessoal, eu sou o professor Vitor, né? Sou professor de biologia de vocês e hoje nós teremos aí a nossa aula sobre os anfíbios, tá certo? Então no decorrer da nossa aula nós iremos falar aí o porquê que eles recebem esses nomes, iremos entender um pouco das suas características, iremos ver as suas classificações, né? A sua divisão e iremos exemplificar para que o nosso conteúdo ele seja abordado de forma prática, rápida, fazendo com que nós conseguimos absorver os nossos conteúdos. Vamos lá. Anfíbios, né? Esse nome ele é formado pelo prefixo anfi, que significa duas, e bios, que significa vidas, né? Então, anfíbios significa aí duas vidas, né? Então, eles recebem esses nomes porque eles têm duas fases na sua vida, né? Temos a fase aquática, né? Que é aí mais conhecidas como os girinos. E quando eles estão nessa fase aquática, eles sofrem aí uma metamorfose que eles passam e mudam um pouco do seu habitat, né? Indo para a fase terrestre, né? Então eles sofrem essa metamorfose, saindo da sua fase aquática, né, que é a sua primeira fase de vida, depois indo para a fase terrestre, que já é a sua segunda parte de vida, tá certo? Então, eles recebem esses nomes de anfíbios porque eles têm duas fases na sua vida, né? A fase aquática, que é a fase inicial, e a fase terrestre, que já é aqui quando já está mais dessa forma que já está mais desenvolvido, né? Já está mais robusto, né? Como vocês podem estar vendo nessa imagem. Bronze, vamos entender aqui as suas características, né? As características dos anfíbios, né? A gente pode observar, né, aqui que eu coloquei na pele, que esses anfíbios eles possuem uma pele úmida e semipermeável. Vale ressaltar, pessoal, que os anfíbios eles possuem essa pele úmida e semipermeável porque assim, eles sofreram essa modificação, né? Saíram aí da sua fase aquática, passando para a parte terrestre, porém, eles precisam, né? Eles dependem da água para sobreviver. Então, eles vivem em habitats que são úmidos, né? Que vocês podem observar. Então, gente, eles possuem essa pele úmida por conta, né, aí que é a partir da sua pele, né, da sua epiderme, que ocorre a questão da respiração cutânea, né, que ele tem dois tipos de respirações, mas isso a gente vai ver mais daqui a pouquinho pra frente, né. Então eles têm essa pele úmida por conta da sua respiração cutânea e porque eles vivem aí em habitats úmidos, né, e próximo à água, e também porque eles possuem glândulas, né, que também deixam essa pele úmida. Essa pele, ela é semipermeável, né? Como eu falei na questão da respiração, ela é semipermeável porque ela permite, né, essa troca de gases na sua pele, fazendo com que ajude na questão da sua respiração. O seu coração, ele possui três cavidades, sendo dois átrios e um ventrículo, tá certo? Então, como eles têm apenas esses dois átrios, átrio esquerdo e átrio direito, e apenas um ventrículo, né? Há mistura aí de sangue venoso, né? Que se mistura com sangue arterial. Ah, professor, por que esse sangue se mistura? Inclusive por isso, porque eles só possuem três cavidades, dois átrios e um arterial, corrigindo aqui o que eu falei. Então, pessoal, como eles só possuem essas três cavidades, eles misturam esses dois tipos de sangue, né? Então, assim, vale ressaltar que o sangue venoso é aquele que é rico, né, em CO2, né, são levados para o seu coração pelas veias, né? E já o sangue arterial é aquele que é rico em O2, que são aqueles que são levados pelas artérias, tá certo? E em relação a esse seu coração, por possuir três cavidades, a sua circulação ela é fechada, né? Ela só corre aí entre a questão das veias, das artérias e tal. E a sua circulação ela é dupla por isso. Dupla já pode se dizer, elas se passam duas vezes, ou seja, acontece duas circulações de sangue pelo coração, que é o que faz essa mistura de sangue venoso com o arterial. E é uma circulação incompleta, né, que eu coloquei aqui, porque só possuem essas três cavidades. Por isso que essa circulação, ela se é incompleta, porque há essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. A sua temperatura, né,
eles são seres aí que são pecilotérmicos, né? Que possuem sangue frio. Por quê? Porque esses animais, eles dependem muito da temperatura do ambiente em que eles estão. Se eles são pecilotérmicos, se a temperatura do ambiente ela está quente, o animal estará com o sangue quente. Se essa temperatura está fria, né, esse animal estará frio. Ou seja, eles têm essa capacidade de se adaptar de acordo com a temperatura do ambiente. A sua reprodução, ela possui aí uma fecundação externa, ou seja, eles depositam esses ovos gelatinosos diretamente na água. Essa reprodução, ela acontece assim: a fêmea, ela copula, você pode se dizer copula, né, esses ovos no local, na água, onde o macho vai e fecunda-os. Ou seja, a reprodução deles é sexuada, tendo que ter a participação dos dois, tá certo? Então a sua reprodução é uma reprodução externa, onde a fêmea, ela vai lá e coloca os seus ovos gelatinosos e o macho vai fecundá-los. E assim, indo para o ciclo da sua primeira parte de vida, que é o ciclo aquático, onde a gente conhece aí os girinos. Bom, esses anfíbios, eles são classificados em ápoda, né, ou ápodes, que a gente pode ter aí a questão das cobras cegas, um exemplo. Mas vale ressaltar que não é porque esse animal recebe o nome de cobra cega que ele é um réptil aí, né? Então, essa ordem dos anfíbios de ápodes, ela é classificada aí como uma... tem essa característica que eles são sem pés, né? Então, a ápoda, a significa um princípio de negação, né? E poda, que significa pé. Então, ápoda é essa classe aí de anfíbios que não possuem pés. Eu trouxe esse exemplo da cobra cega para vocês. Temos a classe Urodela ou Urodelos, que as principais características deles é que se possuem um corpo dotado de cauda, eles possuem essa cauda e 4 patas, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, as salamandras, tá certo? Então, um exemplo aí de urodela, da classe dos urodelos, nós temos aqui as salamandras. Eles possuem, são dotados de cauda e possuem 4 patas, tá certo? Então, é isso que classifica os urodelos. Essa classe aqui dos anuras, né, é a classe mais conhecida aí. Quem nunca já ouviu falar nos sapos, nas rãs e nas pererecas, né? Eles já estão aqui na fase mais terrestre, porém, eles dependem da água para sobreviver, tá certo? Eles são destituídos de caudas, eles não possuem caudas, tá certo? E possuem 4 patas. Vale ressaltar que, como por exemplo aqui a gente tem o sapo, ele possui aí uma textura mais robusta, né? Mais grossa, porque eles são os que têm mais facilidade de viver no ambiente terrestre, né? Então, uma das coisas que se pode se notar aqui nos sapos, né, é que eles possuem aí uma glândula de proteção. Essa glândula de proteção, elas produzem aí um veneno, uma substância, né, para ajudá-los na questão contra predadores, né? Então, gente, isso não significa que eles sejam animais peçonhentos, né? Não, eles não são peçonhentos porque eles não vão lá, injetam o seu veneno no seu predador ou ninguém toca-os, né? Então, gente, eles não são animais peçonhentos. Existem também vários tipos de pererecas, de rãs, que também possuem essas glândulas, né? Que produzem aí o veneno, essa forma de defesa deles. Vale ressaltar que quanto mais colorido for essas rãs na natureza, mais venenosas elas são. Que pode acontecer até de chegar até matar um próprio ser humano, tá certo? Então vamos fazer aqui uma recapitulação, né? Os anfíbios, eles são seres que têm vida duplas, né? Inicialmente aí a sua vida na parte aquática, depois sofrem aí essa metamorfose, né? Indo para a fase terrestre, porém eles dependem da água para a sua sobrevivência, tá certo? A sua pele, ela é úmida e semi-permeável,
o seu coração só possui 3 cavidades, não é? E aí tem a questão da mistura do sangue venoso com o sangue arterial. A sua circulação ela é fechada, dupla, porque acontece de 2 vezes a sua circulação no coração, e ela é incompleta, simplesmente por isso, por possuírem apenas 3 cavidades. Ele é um animal psilotérmico, ou seja, ele se adapta aí de acordo com a temperatura do ambiente em que se encontra, e a sua reprodução ela é sexuada, tá certo? Tendo aí uma fecundação externa e possuindo ovos gelatinosos. Essa ordem dos anfíbios ela é dividida em ápoda, urodelas e anuros. As ápodas não possuem pés, como por exemplo a cobra cega. Temos o urodela, ou urodelas, né, que são aí os superdotados de caudas e 4 patas, como por exemplo as salamandras. E temos os anuros, os mais conhecidos, né, os sapos, rãs e pererecas, são destituídos de caudas e possuem 4 patas. Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí sobre os anfíbios. Fizemos aí a conceituação, porque recebem esses nomes, vemos as suas principais características, vemos aí a questão da sua ordem, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido bem o nosso conteúdo e espero que vocês tenham entendido bem o nosso conteúdo. E é isso, muito obrigado.